Se você sempre sonhou em ter uma fazenda para chamar de sua, se você sempre sonhou em investir em fazenda, se você sempre sonhou em obter renda com a exploração, com o investimento em fazendas, eu tenho certeza que esse vídeo é para você. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Anderson Ferreira e fique comigo até o final desse vídeo, pois hoje eu vou te apresentar o Fiagro Suno Fazendas, o fundo que investe em fazendas e distribui renda passiva aos seus cotistas todos os meses, e essa renda é isenta de imposto de renda e é um fundo que você pode se tornar sócio com apenas R$ 10. Mas fique comigo até o final desse vídeo, pois vamos explorar o relatório gerencial desse fundo e ao final do vídeo eu revelo se é uma boa ideia você investir no Suno Fazendas hoje ou não. Sem enrolação, vamos então para o nosso vídeo. O Suno Fazendas hoje é um fiagro que possui uma cotação de R$ 10,10, então com pouco mais de R$ 10 você pode se tornar sócio desse fiagro. Além disso, ao longo dos últimos 12 meses, o seu dividend yield foi de 9,65 e o seu PVP hoje é de 1,02. Então, ao comprar uma cota do Suno Fazendas por R$ 10,10, você está pagando um ágio de 2% em relação ao seu valor patrimonial. E por se tratar de um fiagro que investe em terras agrícolas, na minha visão, não é um ágio tão grande assim, não é um ágio impeditivo para o investidor que, por exemplo, tem o objetivo de se tornar sócio do Fiagro Suno Fazendas. A sua liquidez diária hoje ainda não é uma liquidez diária alta, então a média de liquidez diária desse fiagro é de R$ 236 mil, mas para a maioria dos investidores, 95%, 96% dos investidores, é uma liquidez diária que, facilmente o investidor ele pode montar e desmontar a posição no Suno Fazendas. Além disso, a valorização das suas cotas nos últimos 12 meses foi de 11,73%. É um fiagro novo, então um fiagro que foi lançado no ano de 2024 e ele conseguiu, ao longo desse curto espaço de tempo, ao longo dessa vida útil que ainda é muito pequena, aumentar os seus dividendos. Então, um fundo que começou distribuindo 6 centavos por cota, posteriormente aumentou esse dividendo para 7 centavos por cota e hoje é um fundo que entrega 10 centavos por cota aos seus cotistas. E qual é que é a tese de investimentos do Suno Fazendas? Como que esse fundo gera receita? Como que esse fundo distribui renda aos seus cotistas de forma mensal? Bom, é um fundo que tem duas estratégias, mas a estratégia principal dele é a valorização das terras ao longo do tempo. Então, a principal estratégia desse fundo é fazer a aquisição de terras agrícolas descontadas, arrendar essas fazendas e, ao mesmo tempo, é um fundo que vai investir em melhorias de infraestrutura da fazenda, da terra, com o objetivo de vender essa fazenda no futuro com ganho de capital. De forma complementar, o fundo ele também vai distribuir rendimentos mensais aos seus cotistas. Da seguinte forma: é um fundo que, além de arrendar a terra, ele também investe em CRAs, ou seja, ele compra CRAs. E quando você compra um CRA, você basicamente está emprestando dinheiro para uma empresa do mercado do agronegócio, para o segmento do agronegócio. E como você está emprestando dinheiro, logicamente você recebe juros. Então, é basicamente essas as duas estratégias do fundo. Ele, por um lado, com foco principal, vai comprar terras agrícolas descontadas, vai investir nessas fazendas, vai investir nessas terras com o objetivo de vendê-las no futuro com lucro. E, em paralelo a isso, é um fundo imobiliário que vai receber receitas de arrendamento dessa fazenda e, além disso, recebe juros do CRA. E a receita de arrendamento e os juros recebidos são distribuídos aos cotistas na forma de rendimento mensal, e esse rendimento mensal é isento de imposto de renda. Então ficou muito claro como que esse fundo gera receita. Mas a pergunta que não quer calar: investir em terras no Brasil é uma boa ideia? Bom, sim, investir em terras no Brasil é uma boa ideia. Então você pode ver que nos últimos 15 anos, o Ibovespa ele teve uma rentabilidade real negativa de 15%, o CDI ele teve uma rentabilidade real de 70%. E o que é rentabilidade real, gente? É rentabilidade acima da inflação. Então, nos últimos 15 anos, o Ibovespa ele perdeu para a inflação, o CDI ele teve um retorno acima da inflação de 70%, e em paralelo a isso, em comparação a isso, você pode ver, por exemplo, que terras agrícolas, fazendas em balsas no Maranhão,
teve uma rentabilidade de 523%. Fazendas, terras agrícolas em Araguaína, Tocantins, 185%. E em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, 369%. Então, investir em terras no Brasil ao longo dos últimos anos foi um negócio extremamente lucrativo e é aqui que está posicionado esse Fiagro. Então, de forma bem contundente, realmente, investir em terras agrícolas ao longo dos últimos 15 anos aqui no Brasil foi um bom negócio. E essa é a principal tese de investimento desse Fiagro. Além disso, você pode ver que o Brasil ele ainda tem um potencial de exploração de área muito grande. Então, boa parte das nossas terras ainda não são exploradas. Então, o potencial de exploração agrícola no país ainda é muito, muito, muito grande. E quais são os principais destaques desse fundo imobiliário hoje? Bom, o gestor deixa claro em seu último relatório gerencial que concluiu a sua segunda emissão de cotas e conseguiu captar 59 milhões de reais, dos quais 52 milhões de reais foi investido em um CRA pulverizado da Jequitibá Agro, já chegamos nessa empresa, com uma remuneração de CDI mais 3,15% ao ano. E essa alocação no CRA foi feita justamente para sustentar o atual patamar de distribuição de dividendos, que é de 10 centavos por cota, aos seus cotistas ao longo do tempo. É um CRA que tem um prazo de 10 anos e a expectativa é que, ao término desse prazo de 10 anos, esse CRA seja integralmente amortizado. E por que o fundo captou 59 milhões de reais e não comprou fazendas, mas sim investiu em um CRA? Simples, porque esse Fiagro, ele comprou no mês de julho 2 novas fazendas. Só que essas fazendas, elas vão ser pagas de forma parcelada ao longo do tempo. Então, essa captação, na realidade, ela será utilizada ao longo do tempo para quitar 57 milhões de reais que o fundo tem de obrigações a pagar. Só que isso é preocupante? Não, simples. Esse fundo ele comprou as fazendas de forma parcelada e captou recursos para fazer o pagamento dessas fazendas. Só que como ele vai pagar essas fazendas de forma parcelada, ele então investiu 52 milhões de reais em CRAs para receber juros durante esse período. E conforme as parcelas das fazendas começam a vencer, esse fundo então provavelmente vai vender esses CRAs e ir fazendo o pagamento dessas fazendas. E isso tudo foi desenhado justamente para manter o atual patamar de distribuição de dividendos. Então, o fundo compra a fazenda parcelada e capta recursos para fazer o pagamento dessa fazenda. Mas como o pagamento ele se dá de forma parcelada, então significa que o fundo não tem, por exemplo, hoje, a obrigação de pagar esses 57 milhões de reais à vista. Ele vai pagar isso ao longo do tempo. E enquanto essas parcelas não vencem, o fundo deixa esse dinheiro aplicado em caixa. Aliás, nesse caso, aplicado em CRAs e recebe juros. E isso faz com que o fundo aumente a sua capacidade de distribuição de dividendos, porque é um valor relevante aplicado em CRAs e isso vai gerar uma receita de juros também relevante, o que irá contribuir para a manutenção dessa distribuição de dividendos em 10 centavos por cota. Faz sentido realmente o fundo ele comprar essa fazenda parcelada, porque a receita de arrendamento vai ser ali algo próximo de 3%, 4%, e hoje a taxa de juros está em 15% ao ano. Então, ao fazer a combinação dessa estratégia, o fundo ele parcela o seu passivo ao longo do tempo e, além disso, nesse período, ele deixa o dinheiro dessas parcelas aplicado em caixa com a rentabilidade superior a 15% ao ano. E isso faz com que essa distribuição de dividendos de 10 centavos por cota se sustente ali no médio, no curto e médio prazo. Só que aqui você, que, por exemplo, se interessa pela tese desse fundo imobiliário, tem que ter ciência de uma coisa. Hoje o fundo distribui 10 centavos por cota, no médio prazo deve continuar distribuindo 10 centavos por cota, mas se, por exemplo, o fundo, nesse período, não realizar a venda de nenhuma fazenda, pode ser que essa distribuição de dividendos caia em algum momento. Então, não dá para você comprar esse Fiagro hoje pensando que ele vai aumentar essa distribuição de 10 centavos por cota ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos períodos, ou sempre ele vai conseguir pagar 10 centavos por cota. Pode ser que essa distribuição aumente ao longo desse período. Por exemplo, vamos supor que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, o fundo ele venda uma das suas fazendas. Então, pode ser que esse ganho de capital seja suficiente para manter essa distribuição de dividendos em 10 centavos por cota. Mas se o fundo ele não realizar a venda
dessas fazendas e começar a realizar o pagamento das parcelas, essa distribuição de dividendos ela pode cair. Outro cenário que pode fazer a distribuição de dividendos cair é justamente a queda da taxa de juros, visto que hoje boa parte das receitas desse FIAGRO é gerada através do recebimento dos juros do CRA. Então, a queda na taxa de juros pode fazer que essa distribuição também no médio e longo prazo venha a cair. Só que, sabendo que a estratégia principal desse FIAGRO é a compra de fazendas com o objetivo de gerar ganho de capital, são riscos que você deve estar ciente. Então, o principal foco desse fundo é comprar fazendas com o objetivo de melhorá-las e vendê-las no futuro com lucro. Então, pode ser que em algum momento essa distribuição de dividendos ela possa cair, mas em algum momento futuro, com a venda de alguma fazenda, essa distribuição ela aumente de forma significativa em função do ganho de capital. Então, são nuances que você tem que estar disposto a assumir, a correr ao investir nesse FIAGRO. Então, ele é um FIAGRO que não tem o objetivo de gerar aquela receita certinha, né, de 10 centavos por cota todos os meses. O gestor, ele adotou essa estratégia de estrutura de capital para, no curto prazo, conseguir sim aumentar essa distribuição de dividendos, mas não espere essa distribuição de dividendos assim para o resto da vida. Por quê? Ou ela pode aumentar com a venda de alguma fazenda ou pode cair em função dos diversos fatores que mencionei aqui, a não venda de uma fazenda, a queda na taxa de juros, o pagamento das parcelas. Então, tudo isso pode influenciar a distribuição de dividendos desse fundo. É um FIAGRO ruim? Não, não é um FIAGRO ruim, mas tudo isso faz parte da estratégia dele, beleza? Isso tem que ficar claro para você. Hoje, a principal empresa atrelada a esse FIAGRO é a Jequitibá Agro. Os CRAs são da Jequitibá e também é importante destacar que todas as fazendas estão locadas para a Jequitibá Agro. Então, o risco do FIAGRO como um todo está concentrado em apenas uma única empresa. E isso também é informação relevante que você deve levar em consideração. Em termos de cotistas, é um FIAGRO que tem ganhado a atenção do brasileiro, tem ganhado o gosto do investidor brasileiro e o número de cotistas tem crescido ao longo do tempo. Então, o fundo, em dezembro de 2024, possui uma base de investidores um pouco superior a 3 mil investidores e encerrou novembro de 2025 com a base de investidores superior a 5.400 cotistas. Então, é um FIAGRO que tem caído no gosto do investidor brasileiro. Em termos de patrimônio líquido, o fundo quase dobrou seu patrimônio com o encerramento da última captação. Então, um fundo que tinha um patrimônio líquido de 61 milhões de reais e hoje possui um patrimônio líquido de 113 milhões de reais. Em termos de performance, o relatório gerencial do fundo deixa claro que o FIAGRO ele consegue superar o IFIX, mas está, por exemplo, atrás do CDI e está atrás, por exemplo, do IPCA mais o yield do IMAB. Fazendo o estudo da performance desse FIAGRO junto ao site do Mais Retorno, você pode ver que é um FIAGRO que tem uma performance bacana. Então, o fundo superou o IMAB, o IMAB5, o IFIX e também o IPCA. Então, em termos de performance, hoje é um FIAGRO que não deixa a desejar, beleza? E como está a composição de resultado desse FIAGRO hoje? Então, veja que no mês de novembro o fundo gerou uma receita de R$ 1.353.000, dos quais R$ 1.257.000 foram receitas de juros dos CRAs e R$ 88.000 foram receitas de locação. Então, hoje, boa parte dos resultados desse FIAGRO advém dos CRAs. Então, o fundo ele gera a maior parte das suas receitas com os juros recebidos dos CRAs. E esse é um ponto de atenção que você deve ficar de olho. Se o CDI se manter nesse patamar, que hoje é alto, a distribuição de juros deve permanecer bacana, mas se o CDI começar a ceder, começar a cair, pode ser que o rendimento desse FIAGRO também comece a cair, porque hoje grande parte da sua receita é atrelada ao recebimento de juros dos CRAs. Outro ponto interessante de se analisar na composição de resultado é que você pode ver que no mês de novembro, a receita de arrendamento ela foi menor do que foi em outubro e também em setembro. Então, essa sazonalidade da receita de arrendamento pode acontecer muito ao longo da vida desse FIAGRO, porque as receitas de arrendamento normalmente estão atreladas às sacas de soja. Então, há períodos do ano em que a inquilina do FIAGRO ela vai estar o quê? Fazendo o plantio, e há períodos em que a inquilina ela vai estar fazendo
a colheita e a venda da soja. Então, logicamente, há sazonalidade aí nessa receita de arrendamento em função do ciclo de plantio, em função do ciclo do agronegócio, em função do ciclo da soja como um todo. Então, isso também faz parte desse FIAGRO. Então, são coisas que você tem que estar ciente e que não adianta, né, o investidor assustar quando há esse tipo de sazonalidade, porque é característico do setor, beleza? Bom, o fundo tem um nível de despesas hoje baixo em relação ao seu nível de geração de receitas, o que é um ponto positivo. E no mês de novembro, gerou de resultado um valor maior do que ele conseguiu distribuir de dividendos aos seus cotistas. Então, no curto e médio prazo, esse dividendo deve se manter em 10 centavos por cota. Então, hoje, com o atual nível de taxa de juros e também com a remuneração dos CRAs que esse fundo possui na sua carteira, no curto e médio prazo, essa distribuição de dividendos deve continuar em 10 centavos por cota. Isso pode vir a cair se, por exemplo, o fundo não realizar a venda de nenhuma fazenda no curto e médio prazo e, ao mesmo tempo, ele começar a fazer o pagamento das parcelas das fazendas que foram adquiridas e a taxa de juros cair. Então, se acontecer o alinhamento desses três fatores, a não venda de fazendas, a queda da taxa de juros e o pagamento das parcelas das fazendas que foram adquiridas, então, em algum momento, essa distribuição de dividendos pode cair. Mas hoje o fundo possui uma estrutura de capital bem desenhada para manter essa distribuição de dividendos em 10 centavos por cota. Então, hoje, o Suno Fazendas está com um portfólio redondinho e não há nada de errado com a estrutura de capital do fundo e também não há nada de errado com as suas operações. E essa sazonalidade na distribuição de dividendos que pode acontecer ao longo do tempo é natural e faz parte da estratégia, por exemplo, de um fundo como este, beleza? Bom, você pode ver que o lucro acumulado por cota ele caiu bastante ao longo do segundo semestre de 2025 e voltou a subir agora no mês de novembro. E o que pode fazer essa reserva se manter estável, aumentar ou cair no curto prazo é justamente a oscilação da taxa de juros. Então, nada de errado com o fundo. O fundo hoje está saudável, né, desse ponto de vista. Mas o investidor ele tem que ficar ciente que pode haver essa oscilação na distribuição de dividendos sem ter nada de errado com esse FIAGRO, beleza? E para fechar esse vídeo é importante você entender onde está alocado o capital do cotista, onde está alocado o patrimônio desse fundo. E o fundo hoje tem 3 fazendas, a Fazenda Coliseu, a Fazenda Triângulo e a Fazenda Chavante, todas na cidade de Gaúcha do Norte, todas locadas, arrendadas para a Jequitibá Agro. Todas são contratos do tipo buy to lease. É aquele contrato em que, por exemplo, o inquilino ele especifica que tipo de imóvel ele quer, as características que para ele são satisfatórias e o fundo vai lá e compra os imóveis com essas características. Para ficar claro para você, imagine a seguinte situação. Você quer comprar uma casa ou você quer arrendar uma casa e você vai em uma imobiliária e basicamente descreve o tipo de casa que você quer arrendar. Então, a imobiliária vai, então, atrás de uma casa que atenda às suas características e, encontrada essa casa, vocês, então, fecham o contrato de locação. É basicamente isso o buy to lease. O arrendamento hoje é de 25% da produção, com um preço mínimo de 15 sacas por hectare. Além disso, o fundo possui também 3 CRAs e todos os CRAs também são da Jequitibá Agro e com indexador de CDI mais 3, CDI mais 8 e CDI mais 3,15. Por isso que eu falei para vocês que, em caso de queda na taxa de juros ao longo dos próximos anos, pode ser que essa receita de juros com os CRAs ela também diminua, porque boa parte do patrimônio do fundo está atrelado ao CDI. Outro ponto importante que já falamos aqui no vídeo, mas que eu quero relembrar com vocês é que 100% da tese do FIAGRO hoje gira em torno da Jequitibá Agro. Então, é muito importante o investidor ir atrás de informações da Jequitibá Agro. E é uma empresa que aparentemente é uma empresa grande, então você pode ver que ela tem operações no Mato Grosso, Maranhão, Minas Gerais e São Paulo. Apenas no Mato Grosso ela tem 15 unidades de produção, inclusive as 3 fazendas, Chavante, Triângulo e Coliseu, consta aqui como unidades de produção da empresa. Em Minas Gerais,
A empresa possui 2 fazendas sendo operadas. No Maranhão tem uma fazenda e no estado de São Paulo tem mais 2 fazendas. É uma empresa que teve a sua origem lá no ano de 1991. Então já é uma empresa madura, uma empresa com bastante tempo de atuação no agro. Desde 2010 é uma empresa que já atua na cidade e na região de Gaúcha do Norte. Então conhece muito bem a região, conhece muito bem a cidade. Então não é uma empresa aventureira. É uma empresa que tem 2 modelos de atuação muito fortes. Então é uma empresa que já trabalha com essa operação de compra de terras com alto potencial de valorização. Então é uma empresa que sabe comprar terras e revender essas terras com algum tipo de lucro. E além disso, a empresa também hoje atua com a operação agrícola, ou seja, a empresa ela faz o cultivo de grãos. E quais são os grãos, né, que essa empresa produz? Hoje, essa empresa ela faz o cultivo de soja, de milho, de milheto e também de sorgo, além do gengilim. Então, é uma empresa que tem bastante tempo de atuação, já está na área em que essas fazendas foram compradas há bastante tempo. E por essas informações fica claro que é uma empresa que tem experiência no agro, sabe trabalhar no agronegócio. Então, em termos operacionais, é um inquilino que, na minha visão, não gera nenhum tipo de preocupação para os gestores do fundo e também acredito que não deve gerar nenhum tipo de preocupação para os investidores de uma maneira em geral. Bom, e por fim, para a gente encerrar esse vídeo, vamos então responder a última pergunta. Vale a pena investir no Suno Fazendas ou não? E a resposta é depende dos seus critérios enquanto investidor. Eu vou falar a minha opinião, eu vou dar a minha opinião, levando em consideração os meus critérios. E entre os meus critérios eu tenho a diversificação de imóveis, regiões e inquilino. Na minha visão, é muito importante a gente ter um nível de diversificação entre inquilinos bacana, aceitável. E como a tese do Suno Fazendas hoje gira em torno de uma única empresa, que é a Jequitibá Agro, eu acabo não investindo nesse Fiagro hoje. Mas isso quer dizer que o Fiagro é ruim? Não, você viu que o fundo já tem 3 fazendas e tem 3 CRAs. Além disso, o fundo hoje possui uma situação de caixa bem confortável e, conforme você viu, analisando o site da Jequitibá Agro, é uma empresa que atua no mercado desde 1991, é uma empresa que já trabalha com essa tese de aquisição de fazendas com potencial de valorização há bastante tempo e é uma empresa que já atua na região onde as fazendas estão localizadas desde 2010. Então, é uma empresa que, pelos dados disponíveis, sabe o que está fazendo. Mas como a tese do fundo hoje ainda gira 100% em torno de uma única empresa, eu acabo não investindo. Mas é uma tese que eu vou acompanhar ao longo do tempo, porque é uma tese que eu gosto, é uma tese que tem um potencial grande de retorno no longo prazo, é uma tese que serve para diversificar o portfólio do investidor como um todo, e além disso, o Suno Fazendas é, na minha visão, um dos fiagros mais interessantes para você estudar e acompanhar ao longo do tempo. Então, vou começar esse acompanhamento a partir de hoje, e o vídeo foi feito justamente para começar, para inaugurar esse acompanhamento no Suno Fazendas, e na medida em que, por exemplo, esse Fiagro ele cresça o patrimônio, coloque novas fazendas para dentro do portfólio, assim como também consiga novos inquilinos, novas empresas para diversificar a sua composição de receitas, pode ser um Fiagro que eu venha assim a investir. Beleza? E eu quero saber de você. Você tem o Suno Fazendas na sua carteira? Você gosta dessa tese do Suno Fazendas ou não? Deixe nos comentários que vai ser um prazer trocar uma ideia contigo. Lembrando, esse vídeo não é uma recomendação de compra, muito menos uma recomendação de venda do ativo. Mas espero ter ajudado vocês, espero que com esse vídeo vocês entendam melhor como funciona o Suno Fazendas. E pelo vídeo de hoje era isso. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um forte abraço, obrigado e até breve.